Aleluia, uma boa notícia. Brasil e Japão estão mais perto de um novo intercâmbio na área de segurança e saúde do trabalho. O anúncio foi feito esta semana pelo representante do Ministério do Trabalho do Japão, que esteve em São Paulo visitando a Fundacentro. O presidente da Associação Japonesa de Segurança Industrial e Saúde Ocupacional veio conhecer os laboratórios da Fundacentro e o trabalho desenvolvido pelos técnicos brasileiros. A associação é um órgão do Ministério do Trabalho japonês que faz pesquisas, treina técnicos em segurança e dá apoio a mais de 5.000 empresas japonesas. Durante o encontro, o representante do Ministério do Trabalho do Japão disse que é possível um novo intercâmbio entre a Fundacentro e a sua associação, como o que já existe com a Fiocruz, do Rio de Janeiro. Segundo ele, esse novo acordo depende só da formalização do pedido pelo governo brasileiro. A Fundacentro no minasan tomo o hanashi o shitai toいうふうに思っているわけです。 Olha aí, essa é para você da metalúrgica e da oficina mecânica. Soldagem e corte a quente não é malhação de Judas, não. Não é para qualquer um e nem de qualquer jeito. Vamos ver o que diz a lei? Então vamos lá. Está aqui na norma regulamentadora número 18, que, entre outras coisas, diz o seguinte: soldagem e corte a quente só para trabalhadores habilitados. Outra, o ambiente tem que ser ventilado para a retirada dos gases produzidos pela solda. Os fios condutores, pinças e alicates de soldagem têm que ficar fora de locais úmidos ou com óleo. E mais, a lei manda que todo o equipamento de solda elétrica deve ser aterrado. E atenção, você que trabalha com maçarico. A mangueira tem que ter proteção para a chama não voltar para o cilindro e provocar um acidente. Tá tudo escrito. É exigir e cumprir. É o que diz a lei. Ainda hoje, quando o seu José olha para o raio-x de sua coluna, ele lembra dos seus mais de 15 anos como auxiliar de expedição. Foram 15 anos, todos os dias, 9 horas por dia, carregando caixas de até 30 quilos. 2 anos atrás, uma dor terrível. Uma consulta no médico e um diagnóstico não mais animador. Seu José estava com um problema sério na coluna e foi aconselhado a mudar de função dentro da firma. A empresa quis que ele passasse para o serviço de limpeza. Seu José não aceitou e, por isso, acabou sendo demitido. De 2 anos para cá, seu José não arrumou outro emprego. Hoje faz fisioterapia para aliviar a dor. Vive com auxílio-doença e com uma dura certeza de que a vida mudou. E mudou muito. Até o nível de vida da gente mudou, porque eu não recebo nem a metade do salário que eu deveria estar recebendo se estivesse trabalhando. E com isso vem as dificuldades. Mas as dificuldades para seu José, como milhares, milhões de outros Zés do Brasil, são sempre vencidas com garra, com dedicação e com o apoio da família. O filho e a mulher foram trabalhar fora para reforçar o orçamento. Seu José não se entrega e, com a ajuda da filha, faz o que pode para ajudar no serviço de casa. O excesso de peso, todos os dias, fez de seu José mais uma vítima dos acidentes de trabalho no Brasil. Bom, o caso do seu José demonstra bem que nem o Estado e nem a maioria das empresas estão preparadas para a mudança de função dos acidentados. É necessário uma cultura empresarial que valorize a figura do trabalhador e não a considere como uma peça desgastada a ser reposta. Companheiros de trabalho, parceiros de regime, essa é uma experiência que vem dando certo. As reuniões dos vigilantes do peso dentro das empresas. E na luta contra aqueles quilinhos a mais, ganha quem perde. 2,100. 5 quilos. Eu consegui perder 11,6 kg. Em reuniões como essa, a balança não é uma inimiga. Cada vez que alguém sobe na balança, é motivo de comemoração. Tirei 700 gramas essa semana, 3,1 kg já no total. Esse grupo, formado por bancários, está preocupado com beleza e com saúde também. Por isso, a ideia de trazer as reuniões dos vigilantes do peso para dentro do banco foi muito bem recebida. Quando a gente está com uns quilinhos a mais, a gente vê o reflexo em tudo, não só no trabalho, mas na vida afetiva.
Em todos os campos da nossa vida, né? Você se sente mais bonito, mais seguro e você acha que pode controlar outras coisas da sua vida. O trabalho dos vigilantes do peso existe há 20 anos no Brasil. Mas só agora eles começaram a desenvolver um programa específico para trabalhadores que não têm tempo de participar das reuniões fora do local de trabalho. Reuniões como essas, nós procuramos enfocar mais do que nas reuniões fora das empresas, uma adaptação ao tipo de vida que essas pessoas têm, com o tipo de alimentação que elas possam vir a ter. Para os vigilantes do peso, o importante é a reeducação alimentar. Deixa de comer muita coisa que a gente comia que era errado, né? E está aprendendo a valorizar mais as frutas, as hortaliças. Então, saúde eu acho que tá legal porque eu estou me sentindo bem melhor, fazendo as coisas com mais desenvoltura, né? Não sinto cansaço, tá indo bem. Funcionários e empresas interessadas podem obter maiores informações do programa pelo telefone dos vigilantes do peso em São Paulo. Anote aí, 011 881 3477. Repetindo, 011 881 3477. Olha os números, olha os números. De acordo com as estatísticas oficiais, acontecem cerca de 500 mil acidentes de trabalho todos os anos no Brasil. Ainda pelos dados oficiais, são 3 mil mortes por ano e milhares de trabalhadores mutilados. Só que esses números são os oficiais, os acidentes que são registrados. Mas os especialistas em segurança no trabalho estimam que esse número pode ser 3 vezes maior. Por isso, vamos ficar de olho, mas de olho mesmo nos números e nas condições do nosso ambiente de trabalho. Semana passada, nós mostramos aqui no Linha Viva uma reportagem especial sobre os 54 anos da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Nós vimos que a usina inaugurada por Getúlio Vargas hoje é a maior da América Latina, vem batendo recordes de produção e tem rígidas medidas de segurança para os seus 13.500 funcionários. Agora, na segunda parte da reportagem, você vai ver como a CSN tem enfrentado o desafio de controlar a poluição em Volta Redonda para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha na usina ou vive perto dela. Em 54 anos de existência, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, trouxe progresso e desenvolvimento para a cidade de Volta Redonda. Mas os benefícios não vieram sozinhos. A poluição ambiental do ar e do Rio Paraíba do Sul também fazem parte da história da usina, causando problemas para trabalhadores e para a população da região. A situação foi se agravando e, no início da década, Volta Redonda foi considerada a Cubatão dos anos 90. Para enfrentar o problema, a CSN investiu nos últimos anos 200 milhões de dólares na instalação de 8 estações de tratamento de água e 132 equipamentos de controle ambiental. O controle, exigido pelo órgão ambiental faz com que a CSN evite de lançar material particulado para a atmosfera, poluentes para a parte hídrica, melhorando com isso a qualidade ambiental da usina e do entorno da usina. Essa estação funciona 24 horas por dia e faz tratamento dos efluentes oleosos vegetal e animal. A água é tratada através de um processo de decantação e depois de limpa é jogada no rio. Essa borra oleosa que antes poluía o rio, agora é vendida para uma fábrica de sabão. Essa outra estação de tratamento é responsável pela limpeza da água com efluentes químicos, como soda cáustica e ácidos crômico e sulfúrico. Depois da separação, essa lama, que tem mais de 50% de ferro, é reaproveitada e representa uma economia de 11 milhões de dólares por ano para a CSN. A água vai limpa para o rio. Os equipamentos de controle de poluição atmosférica também colaboram para melhorar o meio ambiente. Esse aqui capta material particulado do alto forno. É um filtro de manga que retém poeiras com partículas de ferro. O material também é reciclado. Esse é um precipitador eletrostático. Aqui são os eletrodos que fazem a retenção das poeiras. O ferro particulado é reaproveitado. A CSN gasta mais de 32 milhões de dólares por ano
para manter todos esses equipamentos funcionando. Todas essas medidas foram e são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha na usina ou vive perto dela. Mas como ainda existem muitos problemas, principalmente em relação à poluição do ar, a CSN promete investir mais 100 milhões de dólares nos próximos 4 anos. A companhia passa hoje por pesados investimentos em termos de meio ambiente. Com certeza, se melhorando o meio ambiente, a segurança que está embutida nessa melhoria vai lucrar bastante. Além dos investimentos na própria usina, um acordo inédito entre a CSN e a Prefeitura de Volta Redonda vai viabilizar investimentos na cidade. 16 milhões e 500 mil reais serão usados em programas prioritários da Prefeitura, beneficiando os moradores. Vamos aplicar num amplo espectro de programas que vão desde a urbanização de favelas, a recuperação das áreas lindeiras do Rio Paraíba do Sul, a reflorestamento das áreas degradadas na cidade, a proteção da única floresta de reserva da Mata Atlântica na região. Nós temos que ter todos os nossos recursos disponíveis para controle do meio ambiente, trabalhando na sua capacidade máxima, trabalhando com sua eficiência total. No Escritório de Saúde Ocupacional da Organização Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça, uma brasileira, a gaúcha Berenice Isabel Ferrari Geuser, é a responsável pelo setor de higiene do trabalho. Engenheira com mestrado e graduação em higiene ocupacional e saúde pública nos Estados Unidos, Berenice é a nossa entrevistada de hoje aqui no Linha Viva. Dona Berenice, no mundo do trabalho existe uma discussão que coloca a proteção coletiva versus o equipamento de proteção individual. Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que é uma questão, eu fiquei assim até um pouco para responder, porque é um problema que não existe a proteção coletiva versus a individual. É claro que o objetivo da higiene do trabalho é controlar o ambiente de trabalho de tal maneira que não seja necessário o uso do equipamento de proteção individual. Porém, eu não estou falando de equipamento de segurança, tipo capacete, óculos, sapato. Isso é indispensável porque isso protege contra riscos que são inerentes a certos trabalhos. Queda de um martelo sobre o pé, queda de uma peça na cabeça na construção civil, óculos para esmerilhamento. Não coloco em dúvida, esses devem ser utilizados. Quando eu falo que não há discussão quanto à preferência à proteção coletiva, eu estou me referindo principalmente ao caso de agentes químicos e as máscaras. E depois também a questão do ruído. Apesar que para o ruído, muitas vezes é difícil de controlar o ruído e com boa proteção auditiva pode-se chegar a um trabalho que eu julgaria bom. Agora, a questão de resolver a exposição a agentes químicos e poeiras com máscaras, isto sim é que não é uma boa prática da higiene do trabalho. Isso deixa muito a desejar. Na verdade, para dar certo esse trabalho de prevenção e de controle da saúde do trabalhador, esse trabalho do engenheiro e do médico deveria ser um trabalho anterior à instalação das fábricas, anterior à instalação dos processos que são perigosos à saúde. Na verdade, isso acontece hoje no Brasil ou o engenheiro e o médico do trabalho acabam correndo atrás de situações já criadas? Normalmente, e não é só no Brasil, na maioria dos lugares, quando o higienista do trabalho é chamado, muitas vezes já existe um local de trabalho onde ocorre uma série de riscos que devem, então, ser estudados e controlados. E que poderiam ter sido evitados se... Claro, sim, eu já vou chegar aí. Quando o médico do trabalho chega, muitas vezes a situação ainda é pior, porque o médico do trabalho, às vezes, vai atuar quando já foi diagnosticada uma doença profissional, ou seja, quando o risco não só ocorreu, mas já atuou sobre a saúde do trabalhador. É mais tarde ainda. Quer dizer, o ideal seria a prevenção antecipada. Deve-se instalar uma fábrica, por exemplo, ou um grande projeto de agricultura, um local de trabalho qualquer. Pode ser produção de energia, até serviços, qualquer local de trabalho. Então, a prevenção antecipada envolve o quê? Estudos do impacto ambiental, porque a parte ambiental é muito ligada à parte ocupacional, e ocupacional antes, para ver se fosse instalado esse processo, o que poderia acontecer.
Isso, inclusive, nos Estados Unidos é obrigatório. Esses projetos, quando são feitos antes da implantação da fábrica ou da prestação de serviço ou do projeto de agricultura, acabam sendo mais baratos do que se tentar correr atrás depois do problema criado, não é isso? O projeto em si talvez não seja mais barato, mas o controle dos riscos ocupacionais e o controle dos riscos ambientais, ele vai ser muito mais barato, porque as situações de refazer um local de trabalho que já existe, essas situações são muito mais difíceis e mais caras, porque inclusive tem de parar a produção para consertar o trabalho, para consertar o local de trabalho. Se as medidas já forem incorporadas antes, não há esse problema de descontinuidade de produção. E o que é importante também é, muitas vezes, as fábricas, os locais de trabalho, eles não, quando são instalados, eles não preveem a questão da operação e a manutenção. Então, muitas vezes, locais que são bem instalados, inclusive com dispositivos para proteção da saúde e segurança, eles não são bem operados e bem mantidos. E, às vezes, os trabalhadores não são bem treinados. Então, desde a instalação, o treinamento, a formação dos trabalhadores, inclusive para situações de emergência, para evitar desastres como os que aconteceram, por exemplo, em Bhopal, que foi por falta de treinamento dos trabalhadores em situação de emergência. Tudo isso é antecipado. Esse desastre de Bhopal foi o vazamento de um gás na usina da Union Carbide. Da Union Carbide. Então, a Agência das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial fez um estudo depois e constatou que nem os trabalhadores, nem os supervisores, eles não tinham nenhuma consciência do risco, eles não tinham nenhum treinamento de como agir em situações de pré-emergência ou situações de emergência. Então, toda aquela tragédia, com tudo que aconteceu, tragédia pessoal, humana e prejuízo, tudo aquilo poderia ser evitado através de um planejamento antecipado, com dispositivos de segurança e treinamento dos trabalhadores de como agir em pré-emergências e emergências, o que não havia. Está bem, muito obrigado então. O Linha Viva agradece a presença hoje aqui no estúdio da doutora Berenice Isabel Ferreira Guelza, que chefia o setor de higiene do trabalho da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. E agora o Linha Viva volta a tocar um problema que já virou um desafio para a saúde e a medicina do trabalho. As LER, lesões por esforços repetitivos que continuam prejudicando a vida de milhares de pessoas. Em todo o Brasil, sindicatos e centros de saúde do trabalhador começam a se mobilizar para enfrentar a LER com uma ferramenta importante, a informação. A principal reclamação de quem tem LER, lesões por esforços repetitivos, é a falta de conhecimento sobre o assunto. A maioria das pessoas nunca ouviu falar e não tem a menor ideia que seu trabalho pode causar LER. Por isso, reuniões e encontros são fundamentais. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, em São Paulo, por exemplo, promove reuniões quinzenais para trabalhadores que têm LER. A pauta é sempre a mesma: esclarecer dúvidas, discutir os problemas. Primeiro é medo de chefia, né? A gente falta, o pessoal reclama, a gente escuta piadinha. A oficina do trabalhador do Centro de Convivência Bacuri também atende trabalhadores com LER, encaminhados pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Prefeitura de São Paulo. A oficina funciona como um espaço de troca de experiências para os trabalhadores. Essa semana, a reportagem sobre LER, apresentada no Linha Viva, foi o tema de um encontro. As coordenadoras do programa apresentaram o vídeo e depois discutiram com os trabalhadores a importância da informação. Apesar do conhecimento que eles já têm da doença, né, que eles já vêm se tratando há algum tempo, eles não têm ideia do geral, do que está acontecendo, está ocorrendo fora. É importante também para a identificação, porque a ideia que eles têm é que só eles têm esse problema e a função deles é que traz esse problema. O vídeo ele é importante, tá? Porque ele ajuda a conscientizar os trabalhadores, né? Porque a maioria eles não conhecem, eles sentem dores, mas eles não sabem o que significa aquelas dores. Para mim era só uma doença que só digitadores pegavam, né? Depois que eu peguei é que eu fiquei sabendo. E aí já era tarde demais, né?